a criação do homem não é detalhada em Gênesis 2? Não, ali o homem é formado. E aí nós começamos a ter uns problemas que pode fazer o debate esquentar. Então, quando você olha para o homem do Gênesis 1, 26, 27, nós estamos falando de um homem mais bruto. Nós estamos falando de um homem mais instintivo. Nós estamos falando de um homem mais animalesco, porque ele foi criado. Então você quer dizer que Deus fez um homem lá no Gênesis 1, 26, 27. e esse homem era o homem das cavernas. Bom, se quiser fazer uma ligação com a ciência, por que não? Você tem alguma ocorrência onde a palavra Yatzar tem a ver com educação? No texto hebraico? Depende. Se você trabalhar a ideia de... Boa pergunta. Se você trabalhar a ideia de educação da maneira que nós conhecemos, não. Como você defende a autoria de um único escrito, de uma única fonte para os 2 capítulos, nós temos um pequeno problema aqui, ó. Se Gênesis 2 for uma continuação cronológica e exata de Gênesis capítulo 1, explica para mim então, Diego, com toda a vênia, por que o homem aparece antes dos animais terrestres nesse relato apresentado para nós? É uma boa pergunta para a gente poder trabalhar, como algumas outras também que foram construídas e eu vou te apresentar. Maravilha, é uma excelente pergunta mesmo, muito bom, parabéns, Deus continue te abençoando, mas vamos lá. Quando eu falei sobre a fonte, eu falei porque na sua fala inicial, eu vou responder a sua pergunta, tá? Tá. É que na sua fala inicial você falou assim, que foram entregadas na composição final. Então, eu estou me apegando a essa sua linguagem que você disse que os textos foram integrados na composição final. Essa é uma linguagem documental. Então, mas a composição final do Gênesis bíblico, do Gênesis escrito, e não da hipótese documentária. Tá? Tudo bem, vamos lá. Então vamos considerar essa parte, mas tecnicamente é isso que significa composição final do Gênesis. Mas vamos considerar essa parte. A sua pergunta, primeiro que assim, Gênesis 2, eu já falei isso, não é uma continuação cronológica. A cronologia está em Gênesis 1. Gênesis 2 é um close que Deus dá no 6º dia da criação. Agora, sobre a questão dos animais, eu não me recordo agora a palavra hebraica aqui, eu posso até dar uma olhada se precisar, mas o termo em hebraico ali, quando Deus traz os animais para Adão dar-lhe o nome, não traz necessariamente o sentido de que os animais, de que Deus cria os animais ali. A ideia é de que os animais já existiam e Deus está trazendo para Adão nomeá-los. Eu não vou ter o termo aqui em hebraico, mas se precisar eu pego aqui 2 minutos. Mas essa é a ideia do texto original. Inclusive, Kenneth Keter, como eu já citei, defende assim. O Dr. Cassuto defende assim. Adolf Holtmann, que é o maior especialista em manuscritos de Qumran, que inclusive eu tive a honra de ter aula com ele, também defende assim. Então, a questão é como você vai enxergar o texto, como você vai traduzir. Aí entra em uma disputa de tradução. Não necessariamente do que o texto diz, mas como vamos traduzi-lo. Como você trabalhou a ideia do Kenneth Keter, do Dr. Cassuto, entendo bem tudo isso, mas a gente precisa entender que, por mais que seja estudo, é uma análise interpretativa a qual cada um possui do seu próprio texto. Trabalhando essa ideia, a pergunta ainda para você continua, para você tentar me responder. Por que no relato de Gênesis capítulo 2, o homem aparece à frente dos animais? Isso é uma pergunta que precisa ser resolvida. Outro ponto importante que prova que nós temos... Mas lá em Gênesis 2 fala que o homem foi feito duas dos fontes animais, distintas. Não, aqui, ó. Porque eu entendi a sua pergunta. Vamos lá, onde que tá aqui? 2,18, não é o bom que o homem seja só. 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado o homem formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria. Exatamente. Nessa narrativa que nós estamos trabalhando aqui, do Gênesis capítulo 2, o homem, ele aparece primeiro. Já no Gênesis capítulo 1, os animais foram feitos primeiro. Então, é dentro desse ponto que diferencia Gênesis capítulo 1 para 2 que eu falo sobre a autoria de 2 textos diferentes, falando a respeito da mesma coisa, não sendo uma única cronologia. Por quê? Porque em Gênesis 1 nós temos o quê? Vegetação, aves, animais aquáticos, animais terrestres e, por último, nós temos o conceito do homem e da mulher. 6º dia. Exatamente. No capítulo de número 2 do livro do Gênesis, a narrativa documentária começa diferente. Ela começa com o homem, depois jardim, árvores, animais e depois a mulher. Então,
esse primeiro ponto, e um segundo ponto importante também, que é a manifestação do teônimo divino, também é algo que nós precisamos salientar e prestar atenção. Por quê? Porque em Gênesis capítulo 1 é trabalhado o conceito de Elohim. Em Gênesis capítulo 2, nós já temos a manifestação do tetragrama, o Yud-Ke Vav-Ke, como dizem os judeus. Então, aqui já mostra para nós que existem dois relatos distintos e que um único relato, ele não está necessariamente ligado ao outro. Então, esse é o propósito do debate, apresentar se é uma única narrativa ou se existem duas narrativas. Diego. Vamos lá, com todo respeito, carinho, amor, eu entendo que eu já respondi a sua pergunta, né, sobre os animais, mas eu peguei aqui rapidinho no esboço que eu tenho. Não é Nefesh Haim? Ali é um Vaiktol. O doutor Walter Kono, em sua introdução à gramática do hebraico, ele fala justamente o que eu acabei de falar para você. Então, veja bem, eu não estou me baseando aqui, como você disse no começo da sua fala agora, uma análise interpretativa. Não, estou me baseando em uma análise gramatical. Acerca de análise interpretativa, todos nós temos pressupostos, né? Todos Sim. partimos de um pressuposto. Então, quando alguém diz que o texto é duas narrativas, ele parte de um pressuposto. Quando eu digo que parte de uma só, eu parto de um pressuposto. A questão aqui não é que se estamos partindo de pressupostos, porque estamos. A questão aqui é quais evidências textuais nós temos para afirmar o que afirmamos. Então, sobre a sua pergunta com relação aos animais, eu acho que já está respondido. Sobre Adão, Adão está em primeiro e os animais estarem em último no relato de Gênesis capítulo 2. Tudo bem, se você acha que respondeu, não tem problema. Ali é um, como eu te falei, ali, o Vaiktol ali, que vai aparecer ali, né, o Vav ali, se você pegar a gramática, introdução à gramática hebraica, do Walter Kono, você vai poder verificar isso. Tanto como Kenneth Keter, o Dr. Cassuto, como eu já citei. Então eu entendo, e aí de novo, é que eu acho que o irmão Emerson está se apegando à questão de que Gênesis 2 necessariamente tem que ser uma ordem cronológica, né? E eu já vou repetir pela terceira vez, Gênesis 2 não é uma ordem cronológica dos fatos. É uma narrativa que é uma espécie de close que Deus dá em um determinado dia da criação. Fica contraditório. E aí ele vai ampliando, tá? Mas tem um close específico ali no ser humano, a formação, etc., do ser humano. Eu entendo esses questionamentos que você traz, esses questionamentos eu já os vi, por exemplo, a formação do homem e da mulher, depois a formação separada, etc. Mas todos esses questionamentos nós poderíamos fazer, por exemplo, e aí eu vou te fazer pergunta também, nós poderíamos fazer também, por exemplo, em Atrahasis. Nós temos essa mesma forma linguística em Atrahasis. E aqui eu quero trabalhar com você o contexto... O mito de Atrahasis? Nós temos a mesma forma linguística, tanto em Atrahasis como em Gilgamesh, por exemplo. E eu quero trabalhar... Inclusive, o Gilgamesh, possivelmente, me parece ser uma cópia de Atrahasis, mas isso é outro assunto. Mas nós temos, no Antigo Oriente Próximo, em todo o AOP, esse estilo de linguagem. Por que essa ideia de diferenciar em texto só acontece com a Bíblia e não acontece com os outros textos? Bom, primeiro ponto é o seguinte, respeitosamente. Eu não vim preparado para debater a respeito do mito de Atrahasis e também da epopeia de Gilgamesh. Então, fica difícil até porque já faz muito tempo que eu não leio essas obras, tá? Dentro do conceito que nós estamos trabalhando aqui, é nítido quando você lê o capítulo 1 e o capítulo 2 que existe uma diferença textual, existe uma diferença narrativa. O Diego acabou de falar uma coisa que acaba sendo uma arma que se vira contra ele mesmo, onde ele disse que não existe, se eu estiver errado me corrija, a necessidade narrativa de ambos os fatos estarem ligados. E se você veio defender que uma única fonte provém um único relato, automaticamente o relato do capítulo 2 ele tem que ser totalmente ligado ao relato do capítulo 1. Essa argumentação que você usou, ela facilita um pouco mais o meu caminho, porque eu venho defender a inspiração nos dois textos, mas venho defender claramente que o texto do capítulo 2 do Gênesis trata de um assunto totalmente diferente daquilo que o texto do Gênesis capítulo 1 trata. E o que nos mostra essa diferença? É exatamente dentro do conceito gramatical agora. Se eu ficar me apegando 100% dentro do conceito gramatical, vai acontecer duas coisas. Muitos dos irmãos não vão entender o que a gente está falando, porque um Vav-Victol não é qualquer um que entende, entendeu? E segundo ponto, vai se tornar uma coisa um pouco maçante e eu
eu não tenho a ferramenta aqui para poder pesquisar agora. Mas olhando pelos caminhos do que o hebraico nos oferece e é de facilidade para todos entenderem, existem algumas coisas diferentes. Por exemplo, segundo ponto, dentro do Gênesis capítulo 1, o verbo mais trabalhado ali é o verbo bará, que se encontra na terceira pessoa do singular do perfeito masculino. Agora, já no Gênesis capítulo 2, o verbo que nós temos ali sendo trabalhado já é o verbo vayatser, que existe uma diferença, mostrando que ali é um trabalho de formação. Outra coisa que nós temos também que diferencia bastante é o conceito do teônimo. O teônimo de Gênesis capítulo 1 é Elohim. O teônimo de Gênesis capítulo 2, ainda que haja Elohim também, nós temos ali o conceito do tetragrama. Junto com Elohim. Exatamente, mas é um conceito diferenciado, porque o tetragrama não é utilizado no capítulo 1. Se fosse uma única fonte, acredito e entendo gramaticalmente que isso daí teria utilização nas duas pontes. Principalmente, como vocês sabem, o cuidado que o judeu tem, né, no carregar e no escrever dos nomes sagrados. Então esse terceiro ponto também nos mostra uma fonte um pouco diferente do capítulo 1, voltada a outros caminhos e outros conceitos que nós precisamos analisar. Diego. Bom, muito bom. É que assim, quando nós estamos trabalhando um texto, isso é importante citar, e o texto está situado em um período de tempo. Então é importante nós termos em mente que o autor ele não tem um estilo literário. Eu não quero ser pejorativo nem juncoso, pelo amor de Deus, mas é só para exemplificar para nossa audiência. O autor ele não tem um estilo literário que caiu do céu e ele pegou e começou a escrever sozinho. Nós defendemos a inspiração, mas nós defendemos que a Bíblia é de autoria divina humana. Então o autor ele escreve dentro de um estilo literário que já é presente. Então entender como era o antigo AOP, o antigo Oriente Próximo, como era o costume literário, faz parte da nossa pesquisa filológica para compreender o que de fato o Gênesis quer dizer. Por isso eu citei os textos concorrentes, né? Inclusive o Gênesis é até uma resposta a muitos desses textos, né? O Gênesis acaba sendo um contraponto apologético a muitos desses textos. Mas eu não disse que o Gênesis 2 não é uma continuação do Gênesis 1. Eu vou de novo. O Gênesis 2 não é uma ordem cronológica. Ele não está preocupado em cronologia. Mas aí fica difícil, sem querer te cortar. Aí fica difícil, porque se não é uma ordem cronológica, se não segue uma sequência exata do capítulo 1 para o capítulo 2, deixa de ser um único relato. Deixa de ser um único relato e acaba se tornando dois relatos. Não. E é esse o tema do nosso debate. Se é um relato ou dois relatos. Se não segue uma ordem cronológica, fica um pouco difícil para a gente defender um único relato. Ok, vamos lá. Eu vou tentar concluir e aí eu respondo isso. Tá bom. Então vamos lá. Eu não disse que Gênesis. Eu não disse que o 2 não é a continuação do 1. O que eu disse é que o 2 não se preocupa com a ordem cronológica. O 2 tem um outro foco, né? Mas no meu início eu falei sobre a palavra lá, toledote, que é usado 12 vezes em Gênesis, e todas as vezes funciona como dobradiça, ou seja, é como se você estivesse dando continuidade ao texto. Isso aqui não é teologia, não é apologética, isso é puro suco de gramática. Mas vamos lá, para a gente ter uma linguagem mais simples. Gênesis 1, qual é o ápice de Gênesis 1? A criação. De quem? Deus falando. Não, de quem? A criação dos céus da terra. Qual a conclusão? Vamos lá. A conclusão de Gênesis 1. A conclusão de Gênesis 1 é a criação dos céus da terra, terminando exatamente no homem. Não, isso, pronto. A criação de Gênesis 1 é portanto. Quando você diz portanto, você está dando a conclusão do que você quis dizer. Enfim, você está resumindo ali. Quando Deus diz portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe. Então, Deus está dando ali a conclusão de qual que é o objetivo ali todo. Tudo ali caminhava para chegar na criação do homem. Capítulo 1, versículo 26 e 27. Então, mas dentro Deus, da perícope que trabalha a ideia até chegar no de homem. Gênesis 1, 26. Esse, portanto, ele vai trabalhar e vai atender dentro de uma perícope. Esse, portanto, ele não é incisivo para Gênesis 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Precisamos deixar isso claro. Mas o Gênesis 1 é o ápice. Gênesis 1, 26 e 27 é o ápice do 1 até o 27. Isso, é o ápice da cosmologia. Então, isso aqui nós concordamos. Agora, o ápice de Gênesis 1 é detalhado em Gênesis 2? Não, porque é outro relato. A criação do homem... de antropologia. A criação do homem não é detalhada em Gênesis 2? Não, ali o homem é formado. E aí nós começamos a ter uns problemas que pode fazer o debate esquentar, tá? Vamos lá.
O que acontece em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27? Disse o Eterno, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tal. Aí o que acontece? Criou Deus o homem, macho e fêmea, os criou. Zahar, Unikvar. Quando você trabalha a ideia de macho e fêmea, até mesmo usando as grandes obras e os grandes pensadores judaicos, como Maimônides no Moreh Nevurim, Urashi, o Abrabanel e muitos outros, você percebe o seguinte, que ali o homem ele vivia andando pela terra. Ainda não existia um jardim, ainda não existia uma casa, não existia ainda um conceito de civilização. Então, quando você olha para o homem do Gênesis 1, 26, 27, pastor César, ortodoxo que já tenho certeza que não vai concordar muito com a ideia. Pega ele, nós pastor estamos César. falando de um... Hoje ele está quieto até. Nós estamos falando de um homem mais bruto. Nós estamos falando de um homem mais instintivo. Nós estamos falando de um homem mais animalesco, porque ele foi criado. Nós não podemos trabalhar a ideia do homem do Gênesis 2 achando que ele já é exatamente aquilo que estava em Gênesis 1. Porque quando nós trabalhamos o verbo yatsar, nós trabalhamos o verbo no conceito de formar. Só que é o seguinte, o que é uma formação em um ser que acabou de ser criado? Vamos lá, você acabou de ser criado, perfeito? O boneco, o humanoide se encontra aqui. O texto diz que Deus ele formou dentro de uma linguagem poética. Como eu trabalho essa ideia de formação? Eu não trabalho essa ideia de formação na criação do esqueleto. Eu não trabalho a ideia de criação na formação de fazer um homem, porque esse homem já é feito no primeiro relato. O formar também é educar. O formar também é preparar. Prova disso que quando você termina, por exemplo, uma faculdade, ou quando você termina um estágio, por exemplo, da escola, o que nós escutamos? Ele é formado no ensino fundamental. Ele é formado no ensino superior. Então, formar aqui também significa educar, significa preparar, e bate perfeitamente com a diferenciação, pastor César, que Deus faz entre o intelecto humano, ok? E o instinto do animal. Então, no capítulo... Mas tudo isso você está tirando da palavra yatsar? Sim. Seria isso? Sim, exatamente. Formar. Então você quer dizer que Deus fez um homem lá no Gênesis 1. 26, 27. E esse homem era o homem das cavernas. Bom, se quiser fazer uma ligação com a ciência, por que não? Então seria isso. Por que não? E aí, sim. depois e com Deus... o decorrer do tempo, esse homem depois Deus evoluiu. fez o que nesse homem? Deus o formou. Deus o formou. Deus o educou. Você tem alguma ocorrência onde a palavra yatsar tem a ver com educação? No texto hebraico? Depende. Se você trabalhar a ideia de... Boa pergunta. Se você trabalhar a ideia de educação da maneira que nós conhecemos, não. Mas quando você trabalha a ideia de formar, você entende que formar não é apenas você pegar, por exemplo, um pote de argila e fazer um vaso. Tá, e você tem um texto para apresentar? Tá? Formar também significa... É só você olhar o contexto imediato. O que o homem ganha no capítulo 2? Não, calma aí. É que assim, você está dando um sentido para a palavra yatsar. Formar. É além de formar dar forma. Você está dizendo que formar tem a ver com intelecto. Sim, a formação em ambos os aspectos, tanto físico como intelectual. Isso é interessante. Mas você tem algum versículo onde a palavra formar, a palavra yatsar, mesmo que ela apareça com outra palavra em português? Eu não tenho, eu posso até pesquisar, eu não tenho esse versículo para te mostrar agora dentro do Gênesis, mas quando eu trabalho o contexto imediato e eu trabalho a metodologia diacrônica da exegese, eu consigo entender perfeitamente que no capítulo de Gênesis 2, eu posso pagar caro por essa palavra, mas eu vou falar, houve uma evolução. Por que não? O homem evolui a todo momento. O homem do século XIX não é um homem do século XX. O homem do século XX não é do século XXI. É que você quer embutir a palavra evolução aí dentro da palavra yatsar. Mas é o que aconteceu. Mas é o que acontece, pastor César, porque no Gênesis 2, só para concluir, é no Gênesis 2 que o homem começa a ter um discernimento maior das coisas. Por exemplo, é no Gênesis 2 que o homem começa a nomear os animais. É no Gênesis 2 que o homem olha e fala assim: esta é agora a carne da minha carne,
É no Gênesis 2 que Mas o homem tem começa alguma a evidência ter... que no capítulo 1 ele não conseguia fazer isso? Tem. Qual? Quando você trabalha a palavra, Zahar, Unikvar, macho e fêmea. Não, sim, mas tem Então alguma... pronto, o conceito de macho e fêmea... Então, lá tem alguma descrição de que o homem não tinha cognição para isso? Que o homem não tinha cognição para isso, a sua formação. Trabalhar a ideia macho e fêmea. Porque, assim, Quando você trabalha a ideia de macho, o que você imagina? Gênero, você imagina gênero masculino. Não, professor César. Não. Você está fazendo uma pergunta e eu estou respondendo. Então, tudo bem. Gênero masculino. Que é gênero masculino. Perfeito. Mas essa palavra macho, nós sabemos que ela é usada muito mais no mundo animal do que no mundo dos homens. É que o homem é um animal. Tudo bem, o homem... E ótimo. Obrigado, é o que eu precisava. O homem é um animal... O quê? Racional. Exatamente, racional. Sim. E aonde está essa racionalidade? No capítulo de número 2. O capítulo de número 2 apresenta a racionalidade humana. Então, aí você... Vocês viram que já virou 2 contra 1, mas vamos embora. Você não me chamou? Tô brincando, vai. É porque vai, é assim, ó. Quando Deus criou o homem, lá no relato da criação, nós temos o Gênesis 1, o relato, Gênesis 2, a manufatura, seria isso. No relato, ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sim. Deus seria irracional? Nesse conceito que você apresenta de imagem e de semelhança, é muito importante nós entendermos que está falando ali de questões atributivas. E o que é a imagem e semelhança? Tá? A imagem e semelhança de Deus, puxa vida, isso aí daria um belo debate, mas respondendo de forma simples e clara, segundo os grandes comentaristas judaicos, por exemplo, ser imagem e semelhança de Deus é ser medaber, é ser falante. Então, para ser falante tem que ter cognição. Perfeito, concordo. Então, se ele tem cognição no Gênesis 1, derruba a sua ideia. Não, de maneira nenhuma. Sabe por que não? Porque é o seguinte, a humanidade, ela sempre teve um caminho e um meio de comunicação desde a época dos primatas. O que vai acontecer no decorrer da história? O homem vai evoluindo. Eu não sei se eles falavam, mas eu sei que eles se comunicavam. E nós precisamos trabalhar a ideia que imagem e semelhança de Deus trabalha dentro de uma linguagem poética, onde apresenta que o homem se torna Keter no futuro, a coroa da sua criação. Por isso que a criação ela começa no Gênesis 1, falando da criação bruta, e ela termina, como o Diego disse, exatamente no Gênesis 1. A tese é interessante. Você só precisava de um texto. Ela não é tese, ela é bíblica. Aí que tá. Então, você só precisava de um texto onde a palavra yatsar, que significa formar, daria essa ideia em outro momento. Tudo mas bem. Não tem esse texto. Volta aqui no Diego. Eu quero responder uma objeção que o... Mas o senhor entendeu o que eu quis dizer? Eu quero voltar... Eu não concordo, mas entendi. Entendi. O senhor não concorda com quase nada que eu falo, pastor César, é normal já. Não, porque assim, ó, calma aí, é assim, ó. É que assim, você entende que a Bíblia é um livro sagrado. Sim. Há uma contradição entre os dois capítulos? Uma contradição entre os dois capítulos? Eu não vejo os dois capítulos, eu não vejo os dois... Depende. Quando você fala contradição, você pode apresentar a ideia se eles estão então, debatendo um com o outro. Você é um teólogo pela inerrância ou não? Eu acredito na inerrância divina, mas trabalho a ideia de que não é porque a Bíblia ela é inerrante, ok? Que os homens alcançaram 100% da sua mentalidade para conseguir alcançar exatamente uma perfeição. Tá, mas o capítulo 2 está contradizendo o primeiro? Não, o capítulo 2 ele não contradiz o primeiro. Ele tem uma outra maneira de contar algo que era importante para o escritor a respeito da criação. Então, e esse conceito é o homem. Ok, entendi. Mas quando você argumenta dizendo que a ordem do Gênesis 2 é diferente da ordem do Gênesis 1, você está arrumando uma contradição. Não vejo assim. Tá bom. Vamos lá. Eu antes de entrar nisso daí, porque com todo o respeito mesmo, o professor sabe todo o carinho que eu tenho por ele, isso aí para mim é o calcanhar de Aquiles na tese dele, é derrotador. Ele falou sobre o nome, né, que apresenta-se como Elohim no capítulo 1, no capítulo 2 como Yud-Heh Vav-Heh Elohim. Isso nós encontramos também no Salmo 51, se eu não falha na minha memória, tá? Tem um Salmo davídico que nós encontramos assim também, e nem por isso nós dizemos que foi dois autores que escreveu. Toda a crítica textual aceita que foi um autor só. A questão é que no capítulo 1... Pode repetir? Se não me falha a memória, tá? Mas existe um Salmo davídico, se eu não me engano é o 51. Existe o Salmo Davídico. Certo. Se eu não estou enganado, é o 51, que apresenta essa mesma forma. E todo mundo aceita que ali foi Davi que escreveu, não tem debate. Qual forma? Elohim e Yud-Heh Vav-Heh Elohim, os dois nomes.
né? Então, Dois epitetos, o nome e o epiteto. Então, mas aí algo que você não vai encontrar. Então, mas você não vai encontrar essa forma só no Salmo 51. Você vai encontrar em toda a Escritura, porque houve um desenvolvimento posterior aonde começou a se usar-se o tetragrama juntamente com Elohim. Só que no capítulo 1 do Gênesis, não. É isso que eu quis dizer. Então vamos lá. É que assim, aqui tem muita coisa para me comentar e eu queria de fato responder todas as objeções que você levantou. Essa que você falou, de novo, é um tiro no seu próprio pé, com todo respeito. Quando você disse que na Bíblia toda tem essa terminologia, mostra que é uma linguagem padrão comum dos autores bíblicos. Mostra que é uma forma dos autores lidarem, é algo comum. Isso em nada vai apontar que são dois textos diferentes. Então, sobre essa questão do usar dois nomes. Agora, sobre a sua tese, o pastor César tirou as palavras da minha boca. O capítulo 1, versículo 26 e 27, fala do Imago Dei. E aí, o Emerson, ele se ancorou na ideia de Dabar, né, de falar dos comentaristas judaicos. Só que o Novo Testamento traz uma outra luz. O Novo Testamento nos mostra, você é teólogo, você sabe, os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. E nós, na teologia cristã, aceitamos e entendemos pela revelação progressiva que essa imagem e semelhança refere-se aos atributos comunicáveis de Deus. Aquilo que nós temos, o senso de amor, de justiça, etc. Tudo isso são resquícios do Imago Dei. Então, isso aqui derruba a sua tese, porque o capítulo 1... O capítulo 1 já trabalha o homem constituído. Só que tem algo que é mais derrotador ainda no que você aqui colocou. O capítulo 1, versículo 26 e 27, fala que Deus criou o homem e a mulher. Você usou a expressão macho e fêmea. E é justamente isso que está no original. Mas nós vamos trabalhar isso aí já. Criou o homem e a mulher. O capítulo 2, a partir do versículo 7, relata como foi essa criação. É aquilo que eu falei no começo. A mulher que disse que fez um bolo e depois ela diz como fez. Olha, a minha receita foi... Nesse bolo eu usei 2 maracujá, eu usei etc. Então ela está dando uma receita. É a mesma coisa que Deus faz no capítulo 2, com o ápice da criação dele. Por isso eu perguntei, qual é o ápice? Qual é a conclusão do capítulo 1? Criação do homem e da mulher. O capítulo 2, ele detalha o ápice do capítulo 1, indicando que é um propósito textual unificado, um propósito único. E eu não quero aqui, de maneira nenhuma, inferir que o irmão Emerson não defende a inerrância, etc. Não é a minha intenção, mas só que, de fato, quando você fala que parece que um tem um relato de uma forma e o outro tem um outro relato, não apenas textual, mas que um apresenta uma ordem e o outro apresenta outra, você acaba chocando um texto contra o outro. Veja bem. Vai, não, deixa eu só concluir. Aí você falou sobre a palavra yatser. Nós sabemos que as palavras são polissêmicas. E veja bem, nós estamos trabalhando, Emerson, uma cultura com 7, 8 mil palavras. As pessoas, os autores, eles precisavam da polissemia. Eles precisavam usar uma palavra com vários sentidos. Não é porque a palavra formou ali, pode indicar de que deu inteligibilidade, etc. Nesse caso aí, você estaria ferindo o contexto. Porque o contexto não mostra duas criações, uma recriação ou um aprimoramento da primeira criação. O texto mostra um detalhamento, não são duas criações do ser humano. É uma criação só, que Deus fala no versículo 26 e 27 de Gênesis 1, e o detalhamento no versículo 7 e 8 de Gênesis capítulo 2. Só que tem uma questão ainda que, na minha percepção, vai piorar ainda para você, que é justamente o seu apego ao termo macho e fêmea em português. Macho e fêmea ali está ligado à relação... hebraico. Oi? O apego está em hebraico, porque a palavra está em hebraico. Muitas bíblias já não usam mais macho e fêmea, você sabe, né? Eles preferem homem e mulher, mas o texto hebraico diz Zahar Umikvar. Seria o Ish e o Ishá. Ali o texto está fazendo uma... Não, no texto hebraico, no texto hebraico de Gênesis 1, 26 e 27, não tem Ish e não tem Ishá. É apenas no capítulo 2. Mais uma prova de que as coisas mudaram e os relatos são distintos. É nisso que eu queria chegar. Então, o capítulo 1, que fala macho e fêmea, e o capítulo 1 que fala macho e fêmea, o 2 também, se você... É porque eu não quero usar um termo, mas se você pegar Ish e Ishá, está falando justamente da relação do homem com a mulher. O termo, a relação conjugal. O termo macho e fêmea caminha nesse mesmo sentido. Que começa a acontecer também no capítulo 2. É mais uma prova que o capítulo 2 está detalhando o que foi feito no capítulo 1. De maneira nenhuma. Agora, você teria que explicar para nós... De maneira nenhuma. Com todo o respeito, você teria que explicar para nós se esse capítulo 2... é Deus reformulando, ou dando característica para o homem que Deus criou no capítulo 1. Qual é o autor bíblico que reverbera isso? Tá, vamos lá. Posso falar agora? Pode. Então tá bom, vamos lá. Gênesis 1, 26, eu tenho criar, correto?
Então, Barato. o homem já existe em Gênesis 1:26? Sim ou não? Se o homem já existe? Em Ele está sendo 1:26, criado. ele é um ser existente? Sim, não Em se Gênesis sente. 1:26 e 27? Claro. Perfeito. A mulher Deus também, cria. correto? Correto. Perfeito. Então nós já temos a criação em Gênesis capítulo 1, verso 26 e verso 27. Perfeito? Então tá. No Gênesis capítulo 2, eu tenho a formação. Tá? Lexicalmente falando, não dá para trabalhar a ideia do verbo yatsar para falar sobre construção de intelecto, realmente. Lexicalmente falando, não. Mas teologicamente, sim. Vamos lá. Só que, querendo ou não, quando você trabalha a ideia de formar, você precisa tomar muito cuidado para você não acabar confundindo com criar. Porque se você trabalhar a ideia que em Gênesis capítulo 2 o homem está sendo criado, você vai começar a ter que apresentar duas criações dentro da Bíblia diferentes. Então, se o homem já existe em Gênesis 1, 26 e 27, ok? Alguma coisa está acontecendo com o homem de Gênesis capítulo 2 que não pode ser criado novamente. Tá? Esse é seu argumento mais forte. Posso responder ele? Oi? Não. Não, calma, não terminou. Perdão. Tá, tudo bem. Independente de ser forte ou fraco, não, qualquer é coisa. Continua. Entendeu? Continua. A gente é amigo, eu sou bem respeitoso com você, claro, mas não existe isso de argumento forte ou fraco agora. Vamos lá. Trabalhando essa ideia, o homem ele já existe em Gênesis 1, 26 e 27. Se você acreditar que ele está sendo formado em Gênesis 2 novamente, até na Lilith, que eu combati esses dias na internet, você viu, né? As pessoas vão ter que acreditar. Por quê? Porque não há condições. Então, em Gênesis 1, 26 e 27, ele é criado, perfeito? Ele ainda é limitado, porque ele é Zahar Unikvah. Não existe moradia para ele, então ele perambula, vamos assim dizer, vive no meio dos outros animais que foram criados primeiro e, tecnicamente falando, é um primata. Mas isso não bate com o relato de Gênesis 1. Entendeu? De Gênesis 1, 26, 27? Bate. Não bate. Bate totalmente porque ele é macho e fêmea. Lê o texto. Qual texto? Esse que você está citando. De Gênesis 1, 26 e 27? Sim, não, eu sei ele de cor. Então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que domine sobre os peixes, sobre os répteis, sobre todas as coisas. E aí depois o texto fala, criou Deus o homem a sua imagem e semelhança, então, homem e mulher, macho e fêmea o criou. Mas como é que o homem vai dominar sobre as aves dos céus, sobre toda a criação, sendo que ele não tem cognição para isso? Bom, nós precisamos entender também que, ainda que ele tenha cognição, nessa época seria impossível dominar as aves dos céus. Então, mas vamos trabalhar a sua ideia. Ainda que ele tivesse cognição, por exemplo, nessa época ele não consegue dominar as aves dos céus. Então, vamos ser sinceros. Então a linguagem pode ser poética e pode ser hiperbólica. É que assim, a palavra hebraica trabalha a ideia de toda a criação. É que a palavra hebraica radá ali, que é dominar, ela significa ser o senhor. Sim, a coroa da criação. Ela ser. E como que o homem consegue isso? Consegue esse domínio? Mas sobre observe aves, tal sobre coisa. tudo isso, se ele não há. Se não mas há nele, observe, porque no capítulo 2 há de acontecer mudanças com ele. Então, mas calma aí, então, vamos lá. Ordem é no capítulo 1. Mas olha a palavra que você falou. Olha a 1. palavra que você falou. Para que domine. Isso. Como ele vai fazer sem cognição? Para que domine. Eu não estou dizendo que ele não tem cognição, não estou dizendo que ele tem Mas você disse, QI. Não, então você acabou entendendo errado. Eu não quis dizer que ele tem um QI abaixo de 85, então agora QI você 50, tem a oportunidade, entendeu? Você tem a oportunidade de colocar a sua ideia, porque eu vou fazer uma pergunta. Tudo bem. Aí você coloca a sua ideia. O que eu estou dizendo o que eu entendi até agora é que você colocou o homem de Gênesis 1 como sendo um ser primata irracional. É apenas um macho, como todo bicho. Sim. Então, quer dizer, não há cognição. Não há. Então, eu vou te dar a palavra. Calma aí, eu só vou falar o que está aparecendo para mim. E se está aparecendo para mim, pode estar aparecendo também para outras pessoas. Tudo bem. Então, você deu a entender que o homem do Gênesis 1 é um primata, é alguma coisa parecida com isso, é alguma coisa parecida com os outros bichos e tal, tudo mais. Aí disse assim, não bate com o que o próprio texto do Gênesis 1 relata. Porque como é que ele vai dominar? Se esse homem, do jeito que você está falando, se ele não é uma cognição,
Ele não consegue vencer um chimpanzé, meu amigo. É que ele ainda colocou, pastor Tudo César, bem, a comunicação do homem no mesmo patamar dos primatas. Ele Isso. ainda fez essa comparação. Então Vamos lá, agora vai. sim. Vamos lá. O homem do Gênesis 1, 26, 27, primeiro ponto, ele já é um homem. Ele é um ser criado. Ele é o primeiro homem da criação. Ele ainda não vive dentro de um jardim. Ele ainda não tem o conceito que o capítulo 2 vai demonstrar de família, trabalho e muitos outros atributos que aparecem no capítulo 2. E esse homem, ele tem as mesmas necessidades que os homens de hoje possuem. Todavia, o que nós precisamos entender é tempo e época que esse homem vive. Quando eu falo que ele é praticamente um primata, eu não estou dizendo que ele é um chimpanzé. Até porque eu não acredito de maneira nenhuma que os homens vieram do chimpanzé. Se o homem viesse do chimpanzé, não existiria mais chimpanzé, simples assim. Ou muitos chimpanzés estariam virando homens nos dias de hoje. Não disse isso, mas digo que ele leva uma vida como a vida de um primata. Esse homem já se alimenta? Sim, por que não? Ele pode caçar. Esse homem, ele já tem as necessidades cognitivas que todo homem tem? Sim, claro, ele tem. Só que ele acabou de ser criado. E no capítulo de número 2, se é a mesma criação, pastor César, esse homem agora foi formado. Só que esse homem não pode ser formado fisicamente, concorda? Fisicamente ele não pode ser formado porque ele já existe. Então, se ele não pode ser formado fisicamente, porque ele já existe, eu devolvo agora a pergunta para vocês. Que tipo de formação é essa, se não é uma formação de intelecto? Quando Deus assopra nas narinas desse homem, o fôlego de vida. E segundo os grandes comentaristas judaicos, é a partir daí que esse homem começa a ter um discernimento daquilo que é certo, daquilo que é errado, e desenvolvimento de córtex pré-frontal, que cientificamente falando, somente os humanos têm. Então, é exatamente essa diferença que eu trabalho com vocês. Se no capítulo 1 ele é criado, no capítulo 2, Diego, ele não pode ser criado novamente, correto? Porque ele já existe. Segue. Então, se ele já existe, pastor César, é igual esse copo aqui, ó. Imagina que esse copo não tem esses detalhes que nós estamos vendo aqui, perfeito? Ele é um copo normal. Se eu usou o bolo, eu vou usar um copo. Ele é o copo normal. Mas quando eu começo a colocar esses detalhes no copo, eu não estou formando ele? Boa argumentação, acho que o Diego pode responder, Maravilha. mas o problema é que tem a ver que aquela formação lá é com barro. Aquela formação lá de... capítulo 2? Isso. Linguagem poética. Bom. Linguagem poética. Bom. Não dá pra gente, por exemplo, acatar não dá para É uma acatar, por linguagem exemplo, poética. a literalidade de que o homem saiu do pó e que a mulher foi arrancada de uma costela. Eu posso explicar. É uma linguagem poética que Salomão discorda, porque ele fala que o homem veio do pó, que Jesus discorda. É uma linguagem poética que Jó discorda, que Isaías discorda, ó, Isaías 64. Mas agora, ó Senhor, tu és o Pai, e nós todos somos barro. Perfeito. O Senhor é o oleiro. Então, que Eclesiastes, do pó da terra nós viemos. Não é porque eles citam isso que significa que de maneira significativa eles estão discordando. Por quê? Porque nós entendemos o seguinte, nós entendemos que a Bíblia ela nos apresenta lições e grandes ensinamentos. Quando nós falamos que o homem veio do pó da terra, por fé, é natural que você acredite que você veio do pó. Mas existem linguagens muito mais profundas, até porque do pó viemos e ao pó retornaremos, tá? Mas o pó, ele fala a respeito de brevidade, entendeu? O pó, ele fala a respeito de algo que não tem valor, ok? O pó misturado com água, ele forma argila, ou seja, ele forma modelagem. Da mesma forma que quando vocês lerem e trabalharem a ideia da costela do Adão, da mulher que saiu da costela, a costela significa o quê? Significa estar ao lado do homem e significa então, é que, assim, força que a mulher possui. Há uma teologia no Novo Testamento, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47, a Bíblia diz que o homem foi formado da terra mesmo. Tudo bem. Do pó. Você crê assim?
Eu acredito, mas por que Paulo e todos em que esses... momento o homem foi formado do pó? É Gênesis 2. Tudo bem, Gênesis 2, capítulo 4, só que são dois relatos diferentes. Tá bom. Entendeu? Diego. Vamos lá, rapidinho. Quando eu falei que o argumento é bom, e realmente há, professor Emerson, nós somos muito amigos, mas há argumentos bons e não tem problema nenhum reconhecer que o argumento... na verdade, eu acho que é até um elogio. Reconhecer que o argumento é bom. Tudo bem. Assim, ó, eu perguntei pro professor Emerson, eu vou falar aqui sobre o criado e o formado, mas eu perguntei pro professor Emerson se ele tinha um autor bíblico que endossasse essa tese dele. Qual? De que ali são dois relatos, ou de que são... É que eu fico até confuso de entender, de coração, o que você está defendendo. Você está defendendo que são dois? É o mesmo homem... a palavra rápido é o seguinte, mas Diego, eu não preciso de tecnicamente um documento para poder afirmar que são dois relatos. Da mesma forma que você não precisa de um documento para poder afirmar que é um único relato. Mas um documento endossa a tese. Tudo bem, mas isso trabalha a ideia, da interpretação e da facilidade da leitura bíblica, a qual apresenta fatos e relatos que... O que eu estou debatendo com o pastor César aqui já é tecnicamente a prova que existem dois documentos. Vamos lá. É que assim, você está defendendo, você deu o exemplo do copo. Então só para mim não criar espantalho. Formar. Deus criou Adão, e aí no capítulo 2 ele forma esse mesmo Adão, esse mesmo ser humano, não é outro. É o mesmo ser humano. Eu espero que vocês acreditem assim. Tá, então vamos lá. Se Deus criou o ser humano, o Adão, entrando na sua tese, tá? Caridade epistêmica, é uma linguagem padrão, você sabe, de debate, né? Quando assume uma tese do outro. Então, dentro da caridade epistêmica, se Deus criou Adão, o boneco lá, e sei lá, meio primata, etc. Alguma coisa nesse sentido, foi até confuso. Mas depois Deus vem e traz as habilidades cognitivas e tal, o sentimento, aquela coisa toda. E só uma pergunta para vocês dois aqui. Quando ele diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele tá falando com quem ali? Não, nós vamos chegar lá. Com quem que ele tá falando? Tá, nós vamos chegar lá. Tá. Com a Trindade. Nós Mas vamos... está no texto bíblico que é a Trindade? Tá. Não, textualmente não. Nesse texto não. Nesse texto não, mas se você olhar na Bíblia, tá. Olha só como são as coisas, que interessante. Oi, mas é que eu preciso falar. É que ele tava na vez dele. É que eu preciso falar. É que vai ficar muita coisa. Só anotar a nota aí. Ó, nesse versículo não, mas no versículo 2 tem o Espírito Santo, em João 1 tem Jesus na criação. Mas assim, mas aí você vai fazer um causuísmo, não um trabalho exegético, mas continua. Mas a Bíblia é um trabalho todo para nós. Mas um trabalho exegético se faz em um capítulo, não se faz um trabalho todo, por favor. Um tema não se resume a um capítulo. Entendeu? Exegeticamente não tem como. Não. Mas vamos lá. Ó, eu te perguntei se você tinha algum autor bíblico. Olha o que Jesus diz. Jesus, capítulo 10, versículo 9 de Marcos. Ele diz assim: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. É o 1, 26 e 27, macho e fêmea. Aí ele continua: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Aqui já tem relacionamento. Aqui já tem cognição, aqui já tem formação. Deixa eu continuar, homem. Aqui já tem todos esses elementos que você sugeriu, que no versículo 26 não tinha. Deixará o homem seu pai e sua mãe. E serão os dois uma só carne. Assim já não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Tá. Jesus, reverberando Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, mostra que esse homem, macho e fêmea, do versículo 26 e 27 de Gênesis 1, já tinha total condição de estabelecer relacionamento, inclusive relacionamento familiar e habitacional. Peraí, calma aí. Eu tô dando a interpretação que Jesus deu. Calma. É que eu preciso responder. Aí você falou sobre o criado e o formado. Essa ideia, ela só é válida, Emerson, quando você parte do pressuposto que a sua tese está certa. Quando você parte do pressuposto que o texto tem que falar sozinho, ela não se sustenta. Veja, é como você dizer, aquela pedra tem 2 milhões de anos. Aí alguém pergunta, por quê? Porque o tronco que está nela tem 2 milhões de anos. Aí o cara pergunta, e por que o tronco tem 2 milhões de anos? Porque a pedra tem 2 milhões de anos. Você está partindo do argumento circular. Você está tomando a premissa que sua tese está certa e que são 2 relatos, e, portanto, tem que ser um para criar, um para formar. Só que o que o texto mostra é uma criação, Deus cria o homem, e no 2 ele relata, ele descreve, ele aprofunda como foi essa criação. Posso te responder agora? Vamos